Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula do nosso curso de eletrônica. Né? Estamos aqui na aula 49, estamos nos circuitando, então estamos vendo alguns circuitos aí que são montados, né? E a gente faz uma análise em cima deles e chegou a hora de fazer aqui, né? Um trabalho em cima do conversor CC-CC Boost. Né? Então, normalmente um conversor onde eu entro com uma tensão mais baixa, no nosso caso 12 volts, ele faz o trabalho dele me entrega uma tensão maior. Então eu tenho um circuito elevador de tensão, né, operando com corrente contínua, né, pelo menos na entrada e na saída. Internamente nós vamos ver o que acontece. Muito bem. Lembrando, né, conversores CCCC existe uma série deles. Né? Existem os não isolados e os isolados. Diferença, os não isolados, a terminação de um dos pontos, ou positivo ou negativo, é comum, normalmente o negativo. Os isolados, eles têm um isolamento elétrico entre a entrada e a saída. Tá? Nos não isolados, nós temos o conversor Buck, o conversor Boost, o Buck, Boost e o Cook. Né? Olha lá, o conversor Buck já foi visto lá na aula 34, onde eu fiz lá um conversor DC-DC chaveado, tá? Entro com 12 volts e saio com uma tensão mais baixa, no caso 5 volts. Né? Na descrição do vídeo vai estar o link para essa aula aqui, para quem quiser dar uma olhadinha. Tá? Nós vamos agora ver o conversor Boost. Né? Olha lá. Conversor Boost, qual que é a ideia básica dele? A ideia básica dele é essa daqui, um esquema bem simplificado. Né? Então, o que acontece? Se eu ligar o conversor inicialmente com a chave aberta, forma-se um pequeno campo magnético aqui. Por quê? Porque eu tenho uma circulação de corrente de baixa tensão da minha tensão de entrada para a carga. Muito bem, isso só acontece quando você liga pela primeira vez. Tá? Assim, né, eu tenho uma corrente circulando e uma tensão aplicada aqui no indutor. Quando eu fecho a chave, o que acontece? É óbvio, a impedância da chave, a resistência da chave é muito, muito menor, para não dizer que é zero, né, perto do restante aqui. Então, se forma um campo magnético mais robusto. Né? Tensão aplicada no indutor e uma circulação de corrente maior. O que acontece quando eu abro a chave agora? Olha lá, abri a chave. O campo magnético, tá, aqui do indutor, né, com a variação de corrente, antes eu tinha uma grande corrente, agora eu não tenho corrente nenhuma, lembrando, esse diodo aqui não está conduzindo ainda, né, esse campo magnético aqui tende a se reduzir, tá, e o indutor tende a fazer o quê? Inverter a tensão entre seus terminais e, na redução do campo magnético, ter um pico de tensão aqui onde eu forço a circulação de corrente aqui. Então, isso é feito de uma tal maneira aonde eu consigo aqui a minha tensão de saída de acordo com o desejado. Né? Então, olha lá. Tenho aqui o diagrama da chave. Olha lá. Aberto, fechado, aberto, fechado. Então, eu tenho um tempo desligado e um tempo ligado. Olha lá. Quando a chave está fechada, né, então eu tenho tensão zero aqui, quem mantém corrente sobre a carga é o capacitor que foi carregado no ciclo anterior. Tá, e como é que eu carrego o capacitor? Bom, quando a chave se abre, né, eu tenho lá o meu indutor aqui entregando energia através do diodo para o capacitor, fazendo o quê? Que a tensão aqui suba e que haja, portanto, uma corrente pela carga. A minha corrente que alimenta o capacitor e a carga acontece basicamente quando a chave abre e o indutor aqui entrega uma tensão maior do que a da fonte para a parte à frente através do diodo. Né? Quando a chave se fecha, né, que é a chave fechada, a corrente de saída é mantida pelo capacitor, né, pelo que tinha de carga no capacitor, e enquanto isso é formado o campo novamente no indutor para um novo ciclo. E assim, com a chave abrindo e fechando, eu vou carregando e descarregando o capacitor através do indutor e mantendo a tensão na carga. Isso aqui é feito numa velocidade tão elevada que essa ondulação de corrente de carga, né, é mínima. Tá? A minha tensão aqui de saída tem uma ondulação mínima. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Fórmulas, né? Como a gente calcula o nosso amigo conversor Boost aqui. A fórmula padrão da tensão de saída é que VE
dividido por 1 menos D. D é o ciclo de carga, o ciclo de potência, a gente já vai dar uma olhadinha nele. Isso aqui é o ideal. Então, se eu for aumentando o meu ciclo de potência ou o meu ciclo de carga, né, o meu D, a tensão de saída tende a subir, a se elevar muito. Né? Olha aqui, ó, igual, ou praticamente igual à tensão de entrada, e eu vou aumentando o ciclo, a tensão vai subindo, aqui, ó, 8 vezes, até mais. Tá? Porém, na realidade, existem perdas. Né? Existem resistências no indutor, resistências no diodo, queda de tensão no diodo, resistências aqui na chave. Então, a fórmula da tensão de saída real, tá, é o quê? VE dividido por 1 menos D, a gente já vai ver o que é o D, que é multiplicado por quê? 1 sobre 1 mais RL, valor da carga, dividido por R, que é uma soma aproximada de todas as resistências aqui, multiplicada por 1 menos D ao quadrado. Isso nos dá esta curva real aqui. Tá? Pode variar um pouco para mais ou um pouco para menos. Tá? Mas a realidade leva em conta as perdas, né? E as perdas não me permitem ter uma tensão de saída tão elevada. Muito bem. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns termos. Vamos ver primeiro aqui o D. O D o que é? É o tempo de chave ligada dividido pelo tempo de chave ligada mais o tempo de chave desligada. Ou seja, é o tempo de chave ligada dividido pelo tempo total. Né? Então, isso aqui é o D, né? Que é conhecido como ciclo de potência ou ciclo de trabalho. Né? Então, olha lá, D também, né, para os nossos cálculos, pode ser dado como 1 menos VE sobre VS. Então, fazendo essa conta aqui, tendo o valor de VE, a minha entrada, e tendo o valor de VS, a minha tensão de saída, eu consigo aproximadamente qual o valor de D. Esses cálculos são ideais. Na realidade, existe uma pequena variação por causa das perdas que não estão sendo consideradas aqui nos cálculos. Muito bem. E como é que eu calculo os elementos aqui? A carga eu tenho, eu sei o valor de corrente de carga que eu vou precisar, a tensão da carga também já é estipulada, eu sei o quanto eu quero, e a tensão de entrada. Muito bem, também tem. Como é que eu calculo L, C e dimensiono o transistor e o diodo aqui? Olha lá. Começamos pelo L, pelo indutor. A fórmula do indutor, né, ideal, padrão, é tensão de entrada, que multiplica tensão de saída menos tensão de entrada, dividido por F, que é o que? A frequência de trabalho, né, multiplicado pela corrente de saída vezes a tensão de saída. Então, fazendo essa conta aqui, eu consigo um valor de L ideal. Trazer para a realidade aumenta um pouquinho. Tá? Coloca aí 10, 20% a mais no valor do indutor em Henry para, né, se ter aí a compensação das perdas. Tá? C, o capacitor aqui de saída. Olha lá, C é o quê? Corrente de saída, que multiplica 1 menos D, que é o nosso ciclo de trabalho, o ciclo de potência, o ciclo de carga, como queira, tá? Dividido pela frequência vezes o ΔVS. O que é ΔVS? A variação máxima de tensão de saída. Então eu quero 100 mV de tensão de saída. Eu vou entrar aqui com 0,1 volt. É a minha variação. Tá? F é a frequência de trabalho. C vai me dar o capacitor em farads. O que acontece? Isso aqui é o cálculo ideal. O cálculo real aumenta um pouquinho. Se eu calculei lá um capacitor de 300 microfarads, por exemplo, coloca 330. Coloca 390, né? Então, aumenta um pouquinho. Não pode aumentar muito, porque quanto mais você aumenta o capacitor, mais diminui a tensão de saída. Né? Então, tem que fazer uma compensação ali. O ideal é dimensionar o circuito, montar, fazer os testes e fazer pequenos ajustes, se for necessário. O DI, aqui o diodo, é um diodo rápido. O ideal é que seja um diodo de recuperação rápida, ou seja, um diodo que corta muito rapidamente. Já vou adiantar. No circuitando 50, aqui na aula 50, eu vou fazer ensaios de diodos, tanto diodos de retificação comum, quanto diodos rápidos, tá? Usando exatamente esse circuito que eu vou mostrar daqui a pouco. Para quê? Para demonstrar para os senhores a diferença entre operar com um diodo rápido, um diodo feito para alta frequência, tá? E alta potência, e um diodo normal, um diodo retificador comum, que é usado para 60 Hz. Tá? E TR é um transistor de potência que
tem que responder à frequência de trabalho. Normalmente, os transistores modernos respondem às frequências de operação aqui, que variam aí de 50 a 500 kHz, né? De 50 a 500 mil Hz. É o que o controlador entrega aqui. Normalmente, os transistores de potência hoje respondem bem a essas frequências, né? Lá no passado, os primeiros transistores, lá na época dos transistores de germânio, os primeiros transistores de silício, os transistores de potência tinham uma grande limitação de frequência nessa faixa. Hoje, isso já não acontece mais, né? E está aqui o nosso circuito. Tá? Tensão de entrada, tensão de saída aplicada sobre um resistor de carga aqui de 820 ohms, né? E todo o circuito. Nós vamos ver esse circuito em duas partes, a parte do controlador e a parte de potência, tá? Para ficar mais fácil de enxergar. Tem um capacitor de 1000 microfarads aqui para filtragem de entrada, né? Vamos dar uma olhada como esse circuito aí funciona. Primeira coisa, a parte do controlador. Olha lá, eu tenho aqui um 555, tá? O LM, Micro-A, CA, vários fabricantes usam o código 555. Um outro fabricante tem um código até diferente para ele, mas vamos ficar aí com 555. É um circuito preparado para fazer oscilação, para fazer osciladores. Aqui ele vai operar numa condição um pouquinho diferente da padrão, mas funciona muito bem também. Então vamos olhar pino a pino, olha lá. Pino 1, terra, tá? Ligado negativo, perfeito. Pino 2 é o gatilho, é um comparador enquanto, olha aqui, ó, VCC, 2/3, 1/3. 1, 2, 3 resistores do mesmo valor. No caso, esses resistores aqui são de 5K dentro do CI. Tá? Isso aqui é interno. Então, olha lá. Tem um comparador aqui de 1/3, tá? Que me dispara um flip-flop. Pino 3, olha aqui, saída. É a minha saída que eu vou usar aqui para o meu trabalho de variação de ciclo. Pino 4, reset. Não vou usar o reset. É um reset barra, né? Tá? Então ele reseta quando vai ao negativo, né, ao terra, então positivo nele, tá? Não se mexe aqui no pino 4. Pino 5, tensão de controle, não vou usar o pino 5 para variar a tensão desse ponto aqui. Em alguns circuitos que eu já apresentei, até usei, aqui não vou usar. Então, capacitor de 100 NF só para tirar ruído, né? E ligado à terra. Pino 6, tá? Limite, é um comparador em 2/3, olha aqui, ó, né? Nosso divisor resistivo, 2/3 da tensão. Tá? Então, ele é a outra entrada aqui do flip-flop, né, para fazer o disparo. Tá? Pino 7 seria a descarga do capacitor. Esse transistor aqui ele é muito forte para essa parte de descarga. Então, nesse caso aqui, eu estou usando ele como elemento de saída. Né? Resistor de 390 ohms AVCC, ele é coletor aberto, né? Ele é open collector. Né? Então, o que eu faço? Olha lá. Né? Ligo um resistor aqui de 390 ohms, que é o suficiente para fazer o elemento que está aqui na frente funcionar, né, e coloco ele para aterrar esse ponto aqui, quando eu não quero que a saída seja ativada. Pino 8, alimentação, VCC. Então, qual que é a ideia? Eu ligo o circuito, o capacitor aqui está descarregado, ele vai se carregar por onde? A corrente vai circular pelo resistor de 220 ohms, por uma parte do potenciômetro de 5K, né, ou de 4K7, né, eu tinha aqui era 5K, uma parte aqui, através desse diodo, e eu vou carregar o capacitor até a tensão de 2/3. Quando chegar a tensão aqui de 2/3, o meu circuito vai fazer o que? Vai colocar a saída à terra, né, e vai curto-circuitar também aqui o ponto 7 à terra. Né? Então eu desligo a minha saída e começo a descarregar esse capacitor de 2 nanodeuses. Por onde? Por este caminho aqui. Ó. A corrente vai circular por aqui. Ó. Né? Por esse diodo, um N4148, por uma parte do resistor de 5K, o resistor de 220 ohms vai para a terra. Então, dependendo da posição do resistor de 5K, eu consigo ter uma variação entre o tempo de carga e o tempo de descarga, mantendo a frequência praticamente constante, ou com muito pouca variação. Né? Então, eu consigo fazer aqui um PWM, né? Um modulador por largura de pulso, onde eu controlo manualmente qual a largura de pulso que eu quero. Né? Então, tudo isso para quê? Para colocar ou não esse ponto à terra. Colocando esse ponto à terra, né, a minha saída aqui vai estar praticamente em 0 volts, uma tensão muito baixa. Quando o transistor aqui corta, eu tenho a minha saída alimentada pelo resistor de 390 ohms. Muito bem. Olha lá, o resistor de 390 ohms é o mesmo, está aqui a entrada do controlador. Está na base do tipo 31C. Então, o que acontece?
Quando esse ponto está aterrado, o transistor está cortado. Quando este ponto está em aberto, o transistor é excitado por esse resistor de 390 ohms. Esse resistor é calculado exatamente para que circule a corrente aqui, de acordo para formar o campo magnético aqui no indutor de 160 microhenry, e a hora que o meu controlador aterrar esse ponto e o meu transistor cortar, aqui eu vou ter um surto de tensão positiva, que vai ser transferida para cá através do diodo. No caso aqui eu usei um FR302, né? Pode ver que existem marcas aqui de cabeça de parafuso, né? Por quê? Porque esse diodo pode ser trocado, tá? Como eu disse, né? Na aula 50 do Circuitando eu vou trocar os diodos aqui, vou mostrar para os senhores como alguns diodos se comportam, né? Capacitor de 100 microfarad de 160 volts, né? Coloquei uma tensão elevada aqui para garantir. Filtragem, né? Resistor de 10K, um LED para indicar que está funcionando, e um resistor de carga, né? E tudo isso aqui funcionando, né? Me entrega aí tensões de saída de vários valores. Tá? Então, olha lá, tensão de saída de 18 volts. Então, eu estou entrando com 12 e saindo aqui com 18. Né? Vou mostrar para os senhores agora as formas de onda. Né? Olha aqui, ó, forma de onda no pino 3 de saída. Né? Então, tem um ciclo positivo aqui bem definido, né? Tá? Pino 3. Tá? Pino 2, olha lá, carga e descarga do capacitor de 2,2 nanofarads. Né? Então, carrega rapidamente e descarrega mais lentamente. Né? Aqui, na base do tipo 31, né? Note que aqui são 200 milivolts. Né? Então eu tenho lá a liberação e a polarização na base do transistor. Né? Essa polarização aqui é feita pelo resistor de 390 ohms. Né? Aqui, olha que incrível, a tensão nesse ponto. Então, o transistor, né, conduz quando ele libera, né, quando esse transistor aqui abre, eu tenho uma tensão elevada. Essa elevação aqui, ó, 5 volts. Então, né, se eu pegar aqui o zero, né, 5, 10, 15, um pouquinho mais de 20 volts, levando em consideração a queda no diodo, tenho aqui em torno dos meus 18 volts de saída. Né? Então, e ainda tenho essa oscilação aqui que ocorre por quê? Quando o transistor abre, o indutor entrega uma boa quantidade de energia para o circuito, e depois, como o transistor está aberto, esse ponto aqui, o diodo não conduz, o transistor não conduz, a capacitância do diodo e a capacitância parasita do transistor aqui fazem uma oscilação com a energia do indutor. Então eu tenho essa senoide amortecida aqui até o transistor conduzir novamente no ciclo aqui de potência. Note que aqui o ciclo de potência é quando está em zero. Né? Qualquer coisa diferente de zero, o transistor está aberto. Né? E a minha tensão de saída, olha lá, né? Com uma pequena variação, uma pequena sujeirinha aqui, note que estamos aqui em 500 milivolts, então um espaço aqui, ó, né? Uma medida aqui é meio volt. Eu tenho uma oscilação aqui em torno de 200 milivolts e mais uma sujeirinha aqui da alta frequência. Isso porque eu estou só com um capacitor de 100 micro. Se eu colocasse um capacitor, por exemplo, de poliéster ou de cerâmica, de valor mais baixo aqui, provavelmente essas altas frequências aqui seriam eliminadas. Né? Resolvi não fazer isso aí no circuito experimental exatamente para mostrar o que acontece aqui. Né? Então, isso é o que acontece com 18 volts. E se eu trabalhar com 24 volts? Note, o meu tempo em 1 aumenta, né? Meu ciclo aqui aumenta, né? O meu tempo de carga aumenta e o meu tempo de descarga diminui aqui no capacitor. A mesma coisa aqui na base do transistor, né? O meu tempo de condução aumenta e o meu tempo de desligado diminui. Tá? A mesma coisa aqui, notem, né? Aqui ó, o meu tempo de carga, vamos dizer assim, que é quando o transistor está plenamente chaveado, tá? É maior do que era antes, e assim, quando ele abre, eu tenho lá todo o ciclo, tanto a entrega de energia para o estágio seguinte, quanto a oscilação devido às capacitâncias parasitas aqui. E a minha saída, né, como eu estou trabalhando com uma tensão maior, eu tenho uma ondulação um pouco maior aqui. Né? Notem lá, 500 milivolts é uma divisão aqui, né, tem um pouquinho
pouquinho menos do que meia divisão, deve ter uns 200 milivolts aqui, mais um ruído de alta frequência aqui, dependendo do caso, né, porque eu não tenho um capacitor aqui para alta frequência. Os capacitores eletrolíticos não se dão muito bem com frequências muito elevadas. Então, vou colocar um capacitor cerâmico ou de poliéster aqui, com a tensão adequada, esses ruídos devem desaparecer. 30 volts, né, tem mais atenção. Olha lá, o meu tempo em 1, né, o meu tempo em ligado aumenta, o meu tempo em desligado diminui. Tá? Então, olha lá. Demora mais para carregar, demora menos para descarregar o capacitor. Né? A minha saída aqui na base, ela fica polarizada por mais tempo e despolarizada por menos tempo. O meu tempo de condução do transistor aqui, ó, já é maior. Né? Tá? Tenho lá todo o ciclo, né? Libera energia, ainda oscila alguma coisa. Né? E como a minha tensão de saída é maior e a corrente é maior, eu tenho uma variação maior de saída. Embora quero lá 500 mV numa divisão, eu ainda estou aqui na metade, mais ou menos, 250 mV, mais um ruído de alta frequência. Aí. 36 volts. Olha lá. Quase cheguei em 50% do ciclo aqui. Metade ligado e metade desligado. Né? Que é a mesma coisa. Quase metade de carga, metade de descarga no capacitor. Tá? Base do transistor, mesma coisa. Tá? Pouco mais de metade, ou quase metade conduzindo, quase metade cortado. Né? Ó o tempo aqui, ó, de condução. Tá? E ó, nesse período aqui, eu entrego energia para o circuito e aqui ainda tem alguma oscilação. E né, a minha tensão de saída, ó, 500 milivolts, né, tá em cima dos 36, né, lembrando isso aqui é sempre em cima dos 36 volts, né, chega quase a 400 milivolts aqui de ondulação, mais um sinal de alta frequência. Aí, como é uma carga resistível, isso não tem problema. Se fosse um circuito eletrônico mais delicado, teria que melhorar a filtragem aqui para altas frequências. Então, basicamente, senhores, são esses ensaios aí. Eu fiz ensaios com tensão até de 60 volts aqui. O problema é que o nosso amigo transistor aqui esquenta bastante. Tá? Então, até 36, 48 volts dá para trabalhar numa boa. Tá? Depois disso, ele começa a esquentar muito aqui, porque eu estou passando do limite de potência dele. Teria que aumentar muito o dissipador. Tá? Vamos ver um pouquinho o que é eficiência, ou seja, a relação entre quanta energia eu entrego para o meu circuito e quanto ele entrega para a minha carga. Então, olha lá, tensão de entrada sempre em 12 volts, aqui ó, V, 12 volts, tá? Azulzinho aqui. Tá? Tensão de saída, eu ensaiei de 18 a 48 volts, a tensão aqui na saída. Tá? Potência de entrada, o que é? VE, a tensão de entrada, vezes IE, a corrente que eu estou drenando da fonte. Potência de saída, VS, tensão de saída, aplicada aqui, vezes IS, corrente de saída. Tá aqui. Como é que é a minha eficiência? Tá? Potência de saída dividido pela potência de entrada vezes 100%. E ensaiei isso aí para várias tensões. Não vou apresentar o cálculo de uma por uma aqui, não é a ideia. Tá? Eu fiz estes cálculos aqui para todas essas tensões, para todas as medidas. Então, olha lá, tensão de saída 18 volts, eficiência ou rendimento 66%, 24 volts vai para 73%, tensão de saída em 30 volts 76%, tensão de saída em 36 volts 78%, é o ponto aqui de melhor eficiência. Tá? Tensão de saída 42 volts 74%, tensão de saída em 48 volts 72%. Então, a proposta era fazer em torno de 24 volts, então entre 24 e 28 eu tenho aí sempre mais do que 70% de eficiência. Tá? Então, tem aí em torno de 30 a 28% de perda, né, desse circuito aqui. Normalmente, para o circuito experimental, está ótimo. Né? Lógico, se você for desenvolver um circuito desse para um circuito profissional, aí você vai fazer alguns ajustes, capacitores, colocar algumas melhoras para ver se aumenta um pouco isso aqui. Se consegue, por exemplo, bater 80%, 82% aqui. Tá? No circuito experimental, está ótimo. Aqui, senhores, está o nosso circuitinho. Bastante simples, né? A placa. Capacitor de entrada. O potenciômetro aqui está com um botão ou knob, né? Os diodos, né? Para variar o ciclo. Resistor de 220 ohms. O capacitor de 2 nano 2.
O 555, né? Dois capacitores, esse aqui no pino 5, esse aqui é um capacitor extra de filtro aqui da alimentação, o resistor de 390 ohms, o tipo 31C, né? O indutor, está aqui. Aqui, um borne parafusado para trocar o diodo, né? Como eu já disse, lá na aula 50 a gente vai ensaiar vários diodos aqui. O capacitor de 100 microfarad de 160 volts aqui na saída, resistor 10K LED e o resistor de carga, né? 820 ohms, 10 watts. Né? O poste aqui é para alimentação positiva, este poste aqui é para alimentação negativa. Né? Aqui, senhores, a lista de componentes, né? Também vai estar na descrição do vídeo, tá? Não tem muitos componentes, esse aqui é um circuito um pouquinho mais fácil, coisa mais chata é encontrar o indutor aqui, também pode ser enrolado se você tiver os devidos materiais. Né? E, senhores, agora vamos dar uma olhada lá no microlab desse cara funcionando, ok? Aqui é o professor Wander se despedindo, nós conversamos daqui a pouco. Tchau, tchau. Olá, senhores. Estamos aqui no Microlab, né? Na parte de cima em azul, eu tenho aí o sinal de sincronismo, que é na base do transistor, e na parte de baixo, em amarelo, nós temos aí a tensão no coletor, né? Então, eu estou excursionando aí entre 18 e 52 volts, né? Para os senhores terem uma ideia aí de como funciona o nosso circuito. Olha lá, excursionando 18 volts, né, em torno de 18 volts. Vamos subir, olha lá, vamos chegar aí a em torno de 24 volts, olha lá o que acontece em 24 volts. Né? Lembrando, em cima a base do transistor, embaixo, né, aquele ponto no coletor. Né? Vamos subir a tensão aí, ó, 30 volts. Multímetro aqui embaixo de mim indica a tensão, né, 30 volts, em torno de 30 volts. Vamos subir para 36 volts, né? Olha lá, 34, 35, lá, opa, um pouquinho mais, 36 volts, aí em torno de 36 volts, né? Então vamos subir um pouquinho mais a tensão agora, atenção, vamos lá para em torno de 42 volts, né? Olha aí, 42 volts, vamos subir um pouquinho mais a tensão, agora acho que para em torno de 48 volts. Então aí, ó, em torno de 48 volts. E temos aí como é que é o comportamento do circuito, né, quando eu vou tentando elevar a tensão. Estamos aí em 48 volts de saída, né? Lembrando, tem um resistor de 820 ohms de carga na saída, né? Tá, então, tentando aí 52 volts, ó, né? A tensão já mais elevada, né? 52 volts. Né? E assim vai. Se tentar forçar mais o circuito, ele vai dar problema, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Ele não chega a 60 volts, tá ok? Então, olha lá, deu problema. Então, senhores, aqui é o professor Wander se despedindo. Né? Fica aí o nosso ensaio e até a próxima aula. Tchau, tchau.